Amigos, eu ouço muitas coisas sobre a participação de Danley na vida política futura do Grêmio. A primeira que eu ouço, e uma boa fonte me diz, pode dar que é verdade, o Danley fará o curso de executivo da CBF para trabalhar ainda na administração do presidente Guerra, para se servir também de uma espécie de escudo em função de tudo que já aconteceu nesse período Guerra no comando do Grêmio, e a saída do Renato. Aí entraria um outro ídolo, um ídolo substituindo o atual ídolo. Mas e aí? Saiu agora da Secretaria de Esportes o Danley, estaria voltando para cumprir o seu mandato em Brasília, e alguns falam que ele teria que cumprir esse mandato justamente para se aposentar. Trabalhou como deputado um bom período e não deixaria de se aposentar agora para ter essa função de executivo no Grêmio, muito embora essa função pague 4 vezes mais ou 5 que ganha um deputado. Só que outros me dizem, e também boa fonte, de que ficaram alguns resquícios da outra eleição, onde não foi bom o relacionamento entre Danley e o presidente Guerra no período eleitoral. Certo ou não é que já começou a eleição no Grêmio. Se o Danley vai ser executivo do Guerra, se vai primeiro se preparar para ser presidente, já que ele tem que ter representatividade no conselho para ir para o pátio, e aí no pátio ele ganha de qualquer adversário, e aí ele teria que lançar uma chapa forte no ano que vem, para somar mais gente, passar para o segundo turno e aí arrebatar a eleição. Só que o Danley já disse que tem que trabalhar para poder ter a sobrevivência, e quem sabe essa sobrevivência só viria se ele conseguisse se aposentar, fruto do tempo que trabalhou como político lá em Brasília. Bem, deixando isso de lado, é semana Grenal. Tive o prazer de receber hoje o Felipe Becker, que é um sujeito de alto nível. Sempre foi assim no Internacional. Ainda tem algumas queixas e alguns tratamentos maldosos da imprensa, malditos até da imprensa, né? Tratou de comprar até algumas paradas contra o torcedor, elogiou René, por exemplo, dizendo que ele ficaria com o René no Internacional, né? Alguns vão dizer por isso que saiu, porque é assim, hoje está tudo assim. Cudê, né? Que era a hora de sair, que o Inter fez uma boa troca, que trocou por alguém que conhecia a aldeia, sabia das dificuldades do pós-enchente, de ter que treinar em Alvorada, iria compreender bem a situação, e foi exatamente o que aconteceu. O Felipe é um cara inteligente, e boa pessoa, e cidadão, e jamais fará alguma coisa errada, porque ele próprio disse no programa que ele não dormiria à noite se tivesse que fazer alguma coisa errada. Sobre Ricardo Matias, contou uma bela história de como o Inter conduziu bem o processo, colocando o menino nos eixos e acreditando que ele vai ficar e ficar feliz no Internacional. Sobre credibilidade, né? A gente falou bastante. Não adianta a gente ficar dando notícia por dar notícia, a gente tem que dar notícia com credibilidade. E era essa a situação do Danley que eu queria primeiro apontar, apurar todas as pontas. Tentei falar com o Danley e não consegui. Então, como não sou cofre da informação, vou falar mesmo que seja uma conjectura. Mas voltando ao Internacional, porque já estava falando de Internacional. Ele acha que Fernando fará muita falta no Clássico Grenal, embora tenha elogiado o Rômulo, que ele ajudou a contratar. Marquezin, agora que o filho é bonito, tem muitos pais, mas foi o Felipe Becker que trouxe para o Internacional. Bem, falou sobre Clássico Grenal, a importância, o tamanho que adquiriu o Clássico Grenal e outras cositas mais. E disse que tem que saber a hora de entrar e a hora de sair. Ficou 1 ano e 8 meses como vice de futebol do Inter e quase foi campeão da América, mas como quase não joga, aí o cara de repente de uma hora para outra vira o último dos cristãos. Mas o Inter está bem, o Internacional está com o D'Alessandro, o Internacional está com o Mazuco, o Internacional está com o Roger, o Internacional está com o Paixão, o Bisol é um bom sujeito, enfim, o Internacional está juntando forças. Em relação a quem é favorito, olha, depende muito da estratégia. Eu não abomino a história de botar, por exemplo, o Edenilson na lateral esquerda, porque aí, na cabeça do Renato, de repente, tá? Pode ser que seja o Fábio, ele coloca todos os melhores em campo.
Edenilson é bom. Ah, mas pode jogar no meio? Pode. O PP tem lugar para ele? Bom, teria mais um lugarzinho. 3 zagueiros, João Pedro na direita e Edenilson na esquerda, uma possibilidade, ou o Fábio. No meio, Vidia Sante, PP, aí não teria mais a história do ou Dodge, porque tem 3 zagueiros, e vai ter mais o Vidia Sante. PP e Cristaldo, e na frente, Soteldo daí, né? E Bright White. Porque se jogar o Fábio, de repente tem que jogar o Aravena para recompor aquela história toda. Não sei o que vai sair da cabeça do Renato. Mas o Renato é esperto, já jogou vários Grenais, o Roger diz que o conhece, e no Inter não tem mistério. Joga um zagueiro ou joga outro. Joga o Sampaio, Cleiton Sampaio, ou o Rochel. Na meia cancha, joga Fernando ou joga Rômulo. E na frente joga Borrell ou joga Valência. Eu acho que vão os 3. Não é hora de fazer muito beicinho, não. É isso. Um grande abraço.